Bom, vamos lá. Meninas, hoje, então, na nossa aula de literatura, nós vamos iniciar propriamente o estudo a respeito das escolas literárias, tá? Porque desde o início construímos uma base para chegar até aqui, tá? Então, falamos a respeito das funções da linguagem e dentro delas estudamos sobre função poética, função emotiva, algumas funções que são inerentes ao processo literário. Depois estudamos as figuras de linguagem, porque não há possibilidade de começar a estudar em uma escola literária sem saber a base, né, que é saber o que é uma figura de linguagem, para que ela serve, como ela se comporta, qual é a característica. Depois a gente foi para os gêneros literários, que conhecemos como lírico, como épico e como dramático na última aula, e hoje nós vamos começar propriamente com os estilos literários, falando um pouco de barroco, tá? Não será a primeira e última aula, eu dividi essa aula em duas, ok? E aí hoje nós vamos falar a respeito da primeira parte, vamos ver o barroco em todas as suas formas, né, ou pelo menos as principais para a gente, no vestibular. Né? Então vamos ver pintura, vamos ver arte e vamos ver também uma parte da estrutura textual propriamente, para que a gente possa ter contato com essa estrutura e saber identificar, eventualmente, numa prova, quando ela aparecer, tá? O barroco, ele está presente em todas as provas, todos os editais começam a estudar a literatura brasileira a partir do barroco, tá? Então, quando a gente monta uma linha literária, né? Se eu não me engano, a Sara havia me pedido isso, não foi, Sara? Eu falando agora, acabei de lembrar. Eu acho que foi você que pediu. Foi, que eu pedi. Foi, tá, beleza. Eu lembrei agora, falando com você, tanta coisa. Qualquer coisa, gente, assim, se eu falar, vou fazer, me lembra de fazer, porque às vezes eu posso esquecer, né, com tanta coisa na cabeça. Então, quando a gente tem uma linha literária, a gente começa a entender que a literatura funciona como se fosse um eletrocardiograma, né? Eu gosto de fazer essa associação metafórica para que você consiga entender basicamente qual é o posicionamento e o pensamento dos especialistas, dos críticos literários. Tá? Então, a partir dos estudos dos editais, nós começamos a estudar a literatura brasileira a partir do barroco. Então, vamos para o barroco, depois arcadismo, depois romantismo, depois realismo, depois naturalismo, depois parnasianismo, depois simbolismo, depois momento de transição pré-moderno e depois, finalmente, chegaremos ao modernismo, tá? E o pós-modernismo e as outras manifestações mais contemporâneas, tá? Mas por que eu falei que a literatura parece um pouco com o eletrocardiograma? Não sei se você já fez esse exame do coração super básico, super simples. Quando a gente começa a fazer atividade física, a gente é basicamente obrigado a fazer, e ele demonstra, ele é assim, né? Com altos e baixos, porque o seu coração, ele faz, aí você sabe disso melhor do que eu, né? Então existem dois movimentos, né? Então, esse movimento cima, baixo, é o que mostra que você está vivo. E isso é o que mostra que a literatura também está viva. Então, em muitos momentos, na parte de cima do nosso eletro, chamado literatura, nós vamos enxergar correntes com o mesmo pensamento, correntes muito voltadas ao sentimentalismo, correntes muito voltadas à expressividade da palavra, e na outra ponta, né, na outra extremidade, vamos perceber correntes que já são mais racionais, que já são menos sentimentalistas, e aí elas se encontram, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar
Gente, Jardine saiu daqui? Eu ia perguntar isso também. Eu pensei que era erro aqui do meu computador, mas acho que sim. A gente tinha travado. Eu não entendi, não. Ela saiu. Agora voltou. Gente, o mouse caiu, desligou tudo, saiu tudo, foi embora. Que loucura. Vocês estão aí ainda? Sim. Caraca, Sim. continua gravando, tipo, deve ter pego a minha cara aqui. Nossa, não sei como é que eu vou editar isso, mas tudo bem. Caiu o mouse aqui, enfim. Mas então em algumas correntes, nós vamos lidar com pensamentos semelhantes, em outras nós vamos lidar com pensamentos que se opõem. Isso é muito comum na literatura, tá? Então isso é o que prova, inclusive, que o gosto do público leitor ele vai mudando, ele não se mantém um só, tá? Então, ao longo da nossa aula, a gente vai comentando. Uma outra coisa que eu vou falar quanto à questão do movimento literário em si é que a gente, quando pensa em literatura, normalmente pensa muito nas questões que podem cair de interpretação ou até mesmo pedindo características. Só que a gente esquece que a literatura também é um ponto bem importante para a questão da interdisciplinaridade, tá? Então, não se esqueça que o que a gente vai estudar hoje, você pode guardar para usar como intertextualidade na sua redação, tá? Então, muitos movimentos, eu acho que de todos você consegue tirar, né, algum tema que lide com a questão problemática, de alguma problemática social, ou até mesmo com alguma problemática do homem em si. Por exemplo, o barroco, ele tem, que a gente vai estudar hoje, ele tem muito dessa questão existencial. Então, de repente, em provas que peçam para você para tratar de alguns temas relacionados ao existencialismo, ao ser humano em si, suas dores, né? Eu acredito que possa ser uma boa referência usar o barroco, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu não sei se todos baixaram lá o material, na verdade, não tem problema, eu vou projetar aqui para vocês, tá? Mas é só para a gente poder dar início à nossa aula com o slidezinho, tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui, eu vou colocar para você, para a gente começar, ó. Vamos, então, para as escolas literárias propriamente ditas, tá? A primeira delas é o barroco, tá? E a gente sempre começa, né, com um mote que é, na verdade, uma inspiração para essa aula, para que a gente possa já incluir o nosso pensamento dentro de uma atmosfera histórica, tá? É claro que a parte histórica, o Gustavo vai conversar mais com vocês, né? Se já não conversou, se já não chegou a esse momento, mas é sempre bom a gente saber como que o homem está pensando na época, tá? Porque a literatura, ela reflete, ela recria, na verdade, o contexto da época, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma citação do Afrânio Coutinho, que é um crítico literário muito importante, que diz o seguinte: a ideologia barroca foi fornecida pela Contra-Reforma e pelo Concílio de Trento, a que se deve o colorido peculiar da época em arte, pensamento, religião, concepções sociais e políticas. Se encararmos a Renascença como movimento de rebelião na arte, filosofia, ciências e literatura, contra os ideais da civilização medieval ao lado de uma revalorização da atividade clássica, não somente quanto às suas formas de arte, mas também no que concerne a sua filosofia racionalista e sua concepção pagã e humanista do mundo que instalou o antropocentrismo moderno, podemos compreender o barroco como uma contra-reação
a essas tendências sob a direção da Contra-Reforma Católica, numa tentativa de reencontrar o fio perdido da tradição cristã, procurando exprimi-la sobre novos moldes intelectuais e artísticos. Porque quando a gente pensa nesse contexto histórico ali do Barroco, a gente sempre tem que lembrar que o pensamento humanista estava em queda, tá? E isso é muito importante. A gente sai do Renascimento, vem para o Barroco, porque justamente aquele pensamento de que o homem era o centro de tudo estava em declínio, tá? E aí, o que acontece? Nesse cenário em que as pessoas começam a questionar, principalmente um cara chamado Lutero, não sei se você lembra dele, mas o Gustavo vai falar para vocês, se já não falou, ele começa meio que a trazer o questionamento da Igreja Católica, dos dogmas da Igreja Católica, e aí, nesse sentido, quando a gente tem um questionamento dos dogmas da Igreja Católica, a gente tem a fé um pouco abalada, porque começa a se questionar essa ideia de venda de indulgências, né, a venda do perdão, a venda do tal pedaço no céu, né, com isso que vem a reforma protestante, que vai aí se inserir nesse contexto que a gente está conversando agora. Então a gente tem que pensar o seguinte: você é homem, pensa nisso, você num contexto. Você é homem nesse momento da Contra-Reforma que tenta fazer o quê? Tenta meio que restituir o papel da igreja. Você é um homem que está inserido nesse contexto, no momento em que você vê que a sua fé está sendo questionada e que as coisas nas quais você mais acreditava perderam um pouco o valor, porque veio uma pessoa para questionar esses dogmas da igreja. Como que você se sente? Veja bem, eu vou repetir. Você é uma pessoa que acredita numa instituição e aí vem uma outra pessoa e começa a questionar essa instituição na qual você acredita. E começa a dizer para você, falar para você, todo o lado feio dessa instituição religiosa na qual você acredita. Você que acredita nessa instituição há muito tempo vai se ver num cenário de equilíbrio ou desequilíbrio? Diz para mim, por favor. Desequilíbrio. Não é à toa que, se a gente pudesse definir o barroco em uma expressão, nós diríamos crise existencial. Se você crê muito em um Deus, em uma instituição religiosa, e do nada alguém vem e começa a falar para você sobre as problemáticas inerentes a essa instituição na qual você acredita, e isso começa a abalar você, isso vai gerar uma crise existencial, porque no que você acredita, você passa a relativizar, passa a pensar assim, meu Deus, e agora? Será que eles de fato fazem isso? Então, minimamente, a sua fé está abalada. É nesse contexto que a gente percebe as obras barrocas. E aí muitos alunos falam para mim assim, já, eu leio poemas barrocos e não entendo nada, porque está tudo trocado, né? Eles têm mania de inverter versos, palavras, é tudo muito confuso. Mas, poxa, se a literatura remete à recriação da realidade e esse homem está confuso, por que a escrita dele não seria confusa também? Então, isso é simples de entender. É claro que você vai perceber crise no poema. É claro que você vai perceber inversões no poema, porque esse homem está num contexto absolutamente invertido do ponto de vista da sua segurança. Ele tinha uma segurança nas suas crenças e agora não tem mais, tá? Então, esse é o principal. O que me interessa na literatura é isso, tá? O principal para mim é você guardar que o homem barroco, deixa eu autorizar alguém aqui, que alguém chegou.
o homem barroco, ele vive num estado de constante crise existencial, em função do momento em que ele passava. E aí vamos pensar numa coisa, com relação ao nosso texto dissertativo. Vamos imaginar que tenhamos de fazer uma redação que lide com a questão do homem pós-quarentena, ou do homem contemporâneo e sua saúde mental, né? De suas crises. Por que não relacionar dentro de uma redação, por exemplo, o conhecimento que você acabou de ter? Esse conhecimento do barroco. Mencionar que o homem barroco não está presente apenas no século XVII, mas sim no século XXI, na contemporaneidade, visto que mantém as mesmas características de crise existencial. Por que não dizer isso? Ou por que não criar uma comparação entre a crise que existia no barroco, que era uma crise advinda da questão religiosa, fazendo uma associação com a crise que existe hoje entre os homens, que é a crise de valores, por exemplo. Por que não fazer isso? Então, vamos olhar as aulas de literatura também como mecanismos para tirarmos delas intertextualidades para a nossa redação. Beleza? Então, vamos pensar sobre esse viés, porque aí vai dar muito, muito, muito certo. Por vezes, a gente pode pensar que o estudo da literatura é um pouco confuso, que é um pouco arrastado, que é um pouco chato, mas não é a partir do momento em que você faz uma ligação com a sua realidade. E aí, meu amigo, fazer ligação com a sua realidade é simples. O que você vive, você vai perceber que às vezes isso é uma característica lá de trás. A gente está no século XXI e a gente vai falar de coisas aqui que são absolutamente características, né, ainda do tempo em que estamos vivendo agora, porém, começaram lá atrás. Né? Porém, a arte, por exemplo, nas esculturas, nas pinturas, manifestaram essas crises no século XVII, que é o século do qual a gente está falando agora. Então, a gente percebe que, às vezes, algumas características se mantêm, né? Se arrastam com o tempo, e isso é um pouco assustador. Tá? A gente, na aula passada, estudou sobre gênero dramático. Tá? E aí, a ideia que a gente teve no gênero dramático, quando a gente viu a tragédia, por exemplo, era que a tragédia revelava, provocava a catarse na gente, porque a gente se colocava diante daquele sofrimento. Um pai matando um filho matando uma mãe. E vem cá, a gente está falando de antiguidade clássica, hoje em dia a gente ainda tem essas histórias. A gente percebe que a evolução do homem não foi no campo da essência humana mesmo, porque muitos ainda cometem os mesmos erros do passado, tá? Então vamos por esse viés que a gente vai ganhar muito. A nossa redação vai ser muito mais elevada do ponto de vista de repertório sociocultural, tá? Para a gente isso é muito importante. Observem aí, por favor, na verdade, eu vou sair daqui e vou pedir para que vocês vejam, olha só, vou colocar aqui essa imagem. Vocês estão vendo bem a imagem? Sim. Sim. Ok. Essa imagem aqui é uma obra barroca, uma pintura barroca, tá? E aí eu quero 3 características dessa pintura. Quero 3. O que vocês podem dizer a respeito desse tipo de produção que a gente tem? Porque por mais que estudemos a literatura em forma de textos, o barroco foi um movimento muito grande. Não se deu apenas na questão literária, se deu também a partir do momento em que a gente teve a pintura, que a gente teve a escultura, tá? Então, em vários estilos, em várias artes, em várias manifestações artísticas, o barroco aconteceu. E aí eu pergunto a vocês, eu quero uma
Eu quero 2, eu quero 3. Então, escolham aí. Quem vai falar? Se Tainá vai falar uma, Inara vai falar outra, Sara vai falar, Milena vai falar, Isabela vai falar, Júlia vai falar. Falem à vontade sobre o que vocês veem aí. Eu vou até dar um zoomzinho a mais aqui. Ó. Não posso dar muito zoom, senão perde a qualidade, né? Mas me diga aí, o que vocês veem nessa imagem? Apenas analisem, não fiquem pensando no barroco em si enquanto movimento. Apenas analisem o que vocês veem. Quantidade de informações, os contrastes das cores. Só um minutinho. A última pessoa que falou eu não ouvia. Eu ouvi a Tainá. Deixa eu aumentar aqui o volume. Qual foi a outra pessoa que falou? Eu falei. Exagero de informação. Tainá falou... De que Tainá fala de novo? Eu falei isso, a quantidade de informação e o contraste das cores. Beleza. Então, temos aqui um olhar, né? Vocês olharam de uma maneira assim, do volume, né? O volume de informação que vocês viram, as cores e tudo mais. Mas se a gente tivesse de pensar em um substantivo, vamos lá para a gramática, para a aula de ontem, né? Se a gente tivesse de pensar em um substantivo abstrato que remete a gente ao que acontece aqui agora, por exemplo. O que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui? Quem são essas pessoas aqui? Detalhamento, detalhes. O quê? A ver, tipo, tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes, sim, mas quem são essas pessoas presentes aqui? São o quê? O que estamos vendo aqui? Não são anjos? São ou não são anjos? Sim. Dá uma olhada aqui, ó, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Anjinhos, ó. Tá vendo? Isso remete a um substantivo abstrato que é a religiosidade. Então, nós temos presença de religiosidade, e aí eu vou voltar aqui, porque agora eu posso mostrar para você. Olha só que bacana. A gente tem essa pintura é do mestre Ataíde, o nome é Anjos Músicos, tá? E a gente tem aqui três pontos bem marcantes, eu diria. Então, nós temos o cromatismo, essa ideia de cores, esse colorido que a Tainá falou, que a Milena falou. Então, essas cores muito fortes, né? O vermelho, o azul, a gente tem, né? Mas a gente também tem uma cor clara, e isso revela uma característica forte do barroco, que é a ideia de claro e escuro. Eles têm muito isso, vocês vão ver mais para frente. Nós temos aqui a valorização dos detalhes, e por isso vocês falaram assim, tem muita informação, é muita coisa, um volume grande, justamente porque quanto mais detalhado fosse a obra, melhor era para representar esse momento, né? Então, a pintura vinha com muito detalhamento, porque é o poeta criador, né? Quando eu falo poeta, não é só da literatura, é o artista em si, né? Ele precisava recriar com detalhamento tudo aquilo que sentia. E a última situação, que é o ponto principal dentro dessa leitura que a gente fez, é a presença da religiosidade, que o barroco, ele não estava muito ligado a essa questão, esse homem barroco não estava ali com aquela dúvida, né, ser ou não ser,
pecar ou não pecar, meu Deus, a religiosidade que eu sempre tive, ela agora está sendo questionada. Então, a presença da religiosidade é muito grande. Muitas das obras, e vocês podem ter certeza de que se cai uma obra religiosa, por exemplo, numa prova que cobre isso, tipo Enem, por exemplo. O Enem é uma prova que adora colocar pintura, escultura e tudo mais, né? Associada a esse momento barroco, você pode ter certeza que a religiosidade é um ponto importante e que você vai precisar olhar para toda a imagem, né? Então, enquanto aqui, ó, olha essa setinha que eu estou fazendo. Enquanto a gente tem aqui o vermelho muito forte, aqui a gente tem o branco, esses contrastes, né? Um azul mais escuro, um azul mais claro. Então, a gente consegue perceber aí esse tipo de relação e de interpretação que a gente está fazendo, porque a gente está interpretando obras de arte, né? Isso é claro que tem a subjetividade, mas os elementos principais a gente conseguiu ver. Agora eu vou mostrar para você uma outra imagem, que é essa aqui, ó. Vocês veem bem essa imagem? Sim. Essa imagem é de Caravaggio, talvez o mais importante de prova, assim, é o cara que mais aparece em prova. Então, vocês já devem ter até visto essa imagem, ou já devem ter, como é que eu posso dizer, estudado sobre esse cara, ou até visto questões com obras desse cara. Enfim, o nome dessa obra é A Morte da Virgem, tá? E aí, o que podemos ver a respeito dessa imagem? O que vemos nessa imagem, Milena, Tainá, Inara, Sara, Júlia, Isabela? O que vemos nessa imagem, assim? Quais noções nós temos ao analisar esse tipo de obra? Desespero, Desespero, dor, tristeza. Sofrimento. tristeza. O que, Tainá? Sofrimento. Sofrimento, exatamente. Agora, vá para a parte técnica da situação. A parte técnica. Vamos pensar do ponto de vista barroco na técnica. Você tem uma luz bem em cima do rosto da Maria, né? Da Virgem Maria. Mas você, quando tem uma luz em cima de alguém, você tem o quê? Você tem os detalhes. Porém, no rosto de outros, olha para cá, a setinha que eu tô mostrando, ó. No rosto de outros, e aqui tem mais, ó. Deixa eu diminuir aqui para você poder ver. Calma aí. Aqui há outras pessoas, ó, tá vendo o nariz? Tu consegue ver o nariz aqui? Uma boca? Sim ou não? Sim. Aham. Tá vendo? Esse rosto, ó. Esse rosto está escondido. Você tem aqui esse rosto escondido. Então, alguns estão revelados mais claramente, menos claramente, outros nem aparecem. Ok? E aí, além disso, a gente não percebe aqui, nessa Maria, nenhum tipo de requinte, nenhum tipo de... Né, gente, é a Virgem Maria. Minimamente, a gente tinha de ter o quê? Caramba! Uma romantização, né? E aqui a gente não tem. A gente tem uma mulher jogada, morta, do jeito que está mesmo, sem nenhum tipo de cuidado, ok? Temos o desespero das pessoas aqui, temos jogo de claro e escuro, temos riqueza de detalhes. Olha só essa roupa aqui, ó, tá vendo? Olha só essas dobras. Então, isso para a pintura barroca, para a escultura barroca, é muito importante, tá? E aí, voltando para o nosso slide, nós temos o que a gente viu, que é o seguinte, ó. Não há uma idealização da Maria. Então, Maria aqui é como qualquer outra pessoa, jogada, né, morta, estendida no chão. Dane-se, né? Isso não é um chão, mas você entendeu a intertextualidade que eu fiz, né? Então,
essa ideia de futebol, tá lá um corpo estendido no chão. Foi a mesma que eu quis dizer ao falar da Maria. A Maria tá lá estendida no chão e dane-se. Parece que ela não tem importância alguma. E a gente sabe que para a tradição católica ela tem, tá? Nós temos aqui o volume, olha só, o volume também de informação, a questão da luz, tá? O contraste, quando eu botei aqui para você, violentos contrastes de luz e sombra, é verdade, porque tem muita luz em cima dela, mas pouca luz aqui, ou quase nenhuma aqui atrás, no rosto que aparece, ok? Então, valorizamos alguns detalhes e outros fazemos questão de esconder, tá? Então, podemos pensar na pintura barroca como essa pintura que é dicotômica a partir do momento em que revela, não revela, mostra, não mostra, revela dor, né? Não revela nada, porque quando você faz isso, ó, você no seu dia a dia, quando você chora, normalmente, se você estiver na frente de alguém, há pessoas que têm pânico de chorar na frente de alguém, né? Porque normalmente o choro, para a nossa sociedade, revela uma fraqueza, né? Por isso que estamos todos doentes da cabeça. Temos de ser fortes o tempo inteiro e não podemos chorar. Então, muitas pessoas, quando choram, elas fazem isso, ó. Elas botam a mão na frente porque elas não querem que o outro veja, né, a fragilidade no choro. Então, aqui, nós temos uma mulher morta com a cara absolutamente estampada e temos pessoas sofrendo, escondendo o sofrimento, tá? Então, esse jogo é muito claro na obra barroca. A gente tem que ficar ligado nisso, tá? Dá uma olhada agora nessa arquitetura. Isso aqui, gente, é sacanagem. Olha só, vou mostrar aqui para você. Isso aqui é a Ordem de São Francisco, fica lá na Bahia. Não sei se você já foi. Fica lá em Salvador, eu acho. Dá uma olhada nesse tipo de construção. O que você vê nesse tipo de construção? Fala para mim, fala. O detalhe também, bastante detalhado. Oi? Ele é bastante detalhado, né? As cores também, o azul chama atenção. Bastante detalhado, exatamente. Você vê aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo aqui, ó. Eu tenho medo. Eu tenho super medo dessas caras aqui. Eu sempre penso que elas vão piscar para mim. Eu tenho medo, cara. Gosto não. Mas, ó, olha a riqueza de detalhe, gente. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é bizarro. Olha para cá, olha isso. Olha isso, gente. Então, a gente tem um detalhamento muito forte. E quando a gente leva para as próximas análises aqui, ó, quer ver? Olha só isso. Isso aqui é Endelar. Gente, é surreal. Aqui a gente já vê o quê? Além de detalhamento. As cores, né? Tipo, há muita informação, muita cor, muito brilho, sei lá. Isso, Milena, é muito brilho, e esse brilho, meu amor, sabe o que que é? É ouro. Então, aí é o que a gente chama de ostentação, tá? O homem barroco, o escultor barroco, ele ostenta, tá? A gente sabe aí, na história, né, a gente estuda que houve um ciclo do ouro aqui na nossa nação, né? Então, a gente sabe que a gente tem esse recurso e tudo que era pautado, construído nessa época no que diz respeito
a igreja sofrendo a influência, né? Lá em Lisboa tem muitas assim também, né? Com essa ostentação toda, com esse detalhamento todo. Então, tudo que diz respeito a excesso diz respeito a barroco também, tá? É uma informação importante também para vocês guardarem. Gente, olha isso. É bizarro. Eu tenho uma foto, é que agora eu não vou achar, porque nem estou no meu computador, né? Esse computador que eu estou usando nem é meu, mas eu fiz umas fotografias lá no Mosteiro de São Bento. Vocês já foram no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio? Algumas de vocês já Eu foi? fui com a escola. Oi? Eu já fui com a escola. Pois é, assim, é assustador. Você entra e fala assim, meu Deus, eu quero pegar uma parte aqui, quero levar para casa, quero derreter e vou ficar rica para todo sempre, porque é absurdo, assim. É muito, a construção é bizarra. Eu lembro que quando fui lá, eu fui lá porque eu dava aula de português para um italiano. E aqui no... Eu dava aula para ele em Copacabana, né? Só que era aula particular. E ele queria sair, queria ir para Lapa, queria não sei o quê. Enfim, aquelas coisas de gringo, né? E aí ele queria ir lá no Mosteiro de São Bento de qualquer maneira. E aí a gente foi, né? Eu fui com uma professora minha da UERJ, que foi inclusive quem me indicou ele, né? Quem indicou o meu trabalho para ele. E aí nós fomos juntos. E como eu estava com uma câmera profissional, quando chegou lá, eu nem podia tirar com flash, nem nada, era um negócio bizarro, entendeu? Porque faz mal, né? O flash faz mal para esse tipo de construção, para esse tipo de obra, enfim. Uma coisa muito louca. Eu tirei várias fotos, depois eu até mando para vocês lá no grupo, para que vocês vejam. É assim, você está vendo pela foto, é absurdo, né? Pessoalmente é mais lindo ainda. Então, a gente tem essa aqui, essa arquitetura barroca, né? Da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador. E nós temos, talvez, a escultura barroca mais conhecida, né? De um escultor muito conhecido, Aleijadinho, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Essa obra aqui é o Pastor de Presépio. E eu quero saber de vocês o seguinte. Vou abrir aqui em foto para que vocês possam ver. Olha só. Quando a gente analisa isso, eu tenho frente e tenho lateral. Tá? O que estamos vendo aqui? Fala para mim. Temos, eu pelo menos eu percebi detalhes, as cores e também piedade em questão também que pode ser levada para Ixi, gente, a minha língua às vezes não sai. Religiosidade. Religiosidade. Isso, isso. O que mais? A pose, ela é muito. A pose que ele tá é muito reveladora, né? É muito reveladora. O olhar dele também, tipo, ele não olha para frente, ele olha para o chão. Que dá uma ideia de submissão, né, Milena? Uma coisa assim que você não encara, né? Inferioridade, né? Sim, sim. Agora, olha bem para esse rosto. O que vocês veem no rosto? Dá uma olhada, eu vou botar de lado para que vocês possam reparar algo. Não sei se vocês vão pensar nisso, mas veja os olhos dele. Os olhos dele não estão como os meus, assim, ó, como estão agora. Como que tá o olho?
desse pastor aqui. Ó. Esse olho aqui, galera, está esgarçado, tá assim, ó, um olho grande. O nariz dele, não sei se você vai reparar isso, mas olha esse nariz. O nariz dele é pontiagudo. Existe um aspecto disforme desse tipo de obra. Você tem um nariz pontiagudo, um olho arregalado. Então, quer dizer, a ideia de desequilíbrio também dentro dessa obra que a gente está vendo, tá? Então, não sei se você conseguiu reparar, mas aqui, ó, olha só, você vê um nariz enorme, pontiagudo, fora do normal, e um olho, ó, tá vendo o olho? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver que tá esgarçado? Sim. Pois é, isso aqui, para a obra, né, da expressividade, a tal da expressividade que a gente tanto fala, tá? Então, é importante reparar nisso, reparar nesse corpo, né? As perninhas pequenininhas, o tórax muito, muito, muito maior, né? Então, essa perspectiva mesmo de desequilíbrio, até mesmo nas reproduções da escultura, tá? Isso para a gente é importante. Quando a gente sai desse tipo de análise que a gente fez agora e vai para o barroco na literatura em si, que é o texto em si, a gente tem que ter algumas informações, tá? Eu coloquei aqui para vocês algumas principais, tá bom? Como estilo de época, barroco designa o conjunto de manifestações artísticas. Veja, não estamos falando apenas de textos, estamos falando de escultura, estamos falando de pintura, estamos falando de arquitetura. Lembra da arquitetura lá da Terceira Ordem de São Francisco em Salvador? A gente está falando desse conjunto, não é apenas o texto em si, né, a obra do poeta em si. Então, a gente entende como barroco o conjunto de manifestações artísticas produzidas desde o final do século XVI até o início do século XVIII, e que representaram uma sensível transformação do conceito renascentista da arte. Por quê? Quando a gente pensa em renascimento, a gente pensa em razão, a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em antiguidade clássica. E se a gente for fazer uma comparação entre uma obra grega, greco-romana, vamos botar assim, e uma obra barroca, a gente vai perceber em absoluto uma diferença surreal. Porque enquanto a obra greco-romana tinha um equilíbrio, o nariz era todo perfiladinho, o corpo inteiro, uma divisão absurda de equilíbrio, a gente tem aqui tudo disforme, tudo, né, mexido, um olho maior que o outro, um nariz maior do que o que a gente estava acostumado a ver nas obras. Então, esse barroco que a gente está tratando aqui foi capaz de transformar o que a gente entendia enquanto arte, como se a arte fosse só aquela coisa equilibrada. Só que não, né? A gente tem também outras manifestações que também devem ser respeitadas. O barroco levantou essa bandeira, tá? O estilo barroco se desenvolve na Península Ibérica a partir da crise dos valores renascentistas, ocasionada pelas lutas religiosas, das quais falamos, né? Reforma protestante, contra-reforma. E o homem seiscentista vivia um estado de tensão e desequilíbrio, do qual tentou se evadir pelo culto exagerado da forma. Então, quer dizer, você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento de desequilíbrio, e é pelo culto exagerado da forma que você vai produzir suas manifestações.
Alguns produziam isso por meio da pintura, por meio da escultura, outros produziam isso por meio dos textos. E esses textos, eu coloquei aqui para vocês que são textos sobrecarregados, tá? Nós vamos perceber nos textos um peso daquele momento pelo qual o homem passava, tá? Principais figuras de linguagem presentes, aí é que entra, tá vendo? Agora que vem tudo aquilo que a gente estudou anteriormente. Temos metáfora, temos antítese, temos hipérbole, temos a alegoria. A alegoria é, na realidade, uma sequência de metáforas, ok? E não só essas, teremos outras figuras que vamos ver mais para frente, tá? Mas é importante que a gente lembre aqui o que cada uma representa. Então, a metáfora a gente já sabe, é uma comparação implícita, é uma comparação no plano das ideias, a gente chama de comparação ideológica, em que se cria uma associação de um conceito ao outro, tá? A antítese já é a oposição de termos que podem coexistir, tá? A hipérbole é o exagero que se tem, intencional, e quando a gente fala de barroco, a gente está falando de exagero, de desequilíbrio, de emoção à flor da pele, tá? Então, a gente precisa relembrar esses conceitos para poder, numa questão, né, por exemplo, quando vocês acabarem a aula e eu selecionar os exercícios para vocês, vocês vão perceber que é muito comum esse tipo de questão. Quando cai barroco, cai perguntando ou algo interpretativo mesmo, ou alguma figura de linguagem. É muito comum isso, tá? No caso da literatura em si... Oi? Nessas figuras de linguagem, como representação, eu pensava mais no paradoxo do que na antítese. Também tem paradoxo, também tem. Por isso que a gente vai ver, né? Eu falei para vocês, são essas e outras, né? E outras mais para frente, a gente vai ver paradoxo, a gente vai ver hipérbato, a gente vai ver inversão, fica tranquila, isso aí vai aparecer aos montes, tá? Nesse último tópico aqui que eu coloquei no caso da literatura em si, né? Existe uma expressão em prova que eles usam e eu resolvi colocar aqui, que é o discurso engenhoso, tá? O que seria o discurso engenhoso, né? Eu coloquei para você o seguinte: interessa menos a representação daquilo que a gente vê do que a arte. Então, não estou interessada em mostrar uma representação de um real pelo qual eu estou passando, tá? Eu quero que a arte que eu expresse seja mais importante do que a minha realidade em si. Por exemplo, no movimento literário chamado realismo, era mais importante a representação do real do que propriamente a arte. Tanto é que Machado de Assis tem muita representação do real. Para o homem barroco, não. Para o homem barroco, interessa muito mais a arte, quer dizer, o sofrimento do artista passando por aquilo e se expressando da melhor forma, da forma como ele se sente, do que propriamente uma representação do que é real, tá? Entendido, gente, até agora? Fala comigo. Sim. Nós, quando estudamos literatura, temos uma mania, tá? E essa mania é a seguinte: a gente sempre data marcos iniciais. É claro que, assim, é uma absurda ideia a gente pensar que no dia 15 de abril de 2020 iniciou-se um movimento literário. Isso não existe, tá? A gente normalmente coloca ali a questão do ano. Então, o marco de algo, é claro que é um processo que já vem acontecendo, e aí, quando acontece algo, se delimita aquilo ali como um início, tá? No Brasil, a gente vai dizer que a publicação de Prosopopeia, que até eu coloquei para você aqui, o original mesmo, tá? Uma foto do original, do livro de Bento Teixeira. Quando a gente publica esse livro, tá? Que é um livro de poemas épicos,
a gente tem o marco inicial do barroco no Brasil, ok? Só que não podemos dizer que o barroco no Brasil começa a partir do dia em que foi. Não, entendeu? Porque esses movimentos, eles já nascem a partir do momento em que a gente vai, enquanto artista, manifestando isso, numa pintura, numa escultura. Não foi de um dia para o outro, por exemplo, que o realismo deixou de existir e o naturalismo começou a existir. Vocês entendem isso? As coisas na literatura são processos. Não são, de um dia para o outro aconteceu isso. Vou inaugurar agora um novo modelo de escrita. Vou inaugurar agora um novo estilo de época. Isso não existe, tá? São processos. Então, eu coloquei aqui para você, em 1601, com a publicação de Prosopopeia, um poema épico que introduz definitivamente o modelo de poesia camoniana em nossa literatura. Camoniana relativa a Camões, né? Que nós vimos lá no gênero épico. E aí eu aproveito a oportunidade para perguntar para você, qual é a principal ou quais são as principais características do gênero épico? O que o gênero épico traz para a gente? Fala para mim. Idealização? Idealização de quem? Pode ser de uma pessoa ou de uma sociedade, de um grupo. Normalmente está associada a quê? Gênero épico está associado a quê? Quer contar o quê? Quer fazer a gente sofrer ou quer contar a respeito da fundação de um povo, de uma nação? Já travou tudo aqui. O que tem a ver o gênero épico com o barroco? Eu não vi que travou. Eu estou perguntando o seguinte. Esse marco inicial... Você está vendo o marco inicial? Tô. Então, essa publicação aqui é uma publicação que tem como base um poema épico, né? Nós estudamos o gênero épico na semana passada. E o que o gênero épico faz? Ele trata, a Milena falou que ele trata de uma figura em si, né? Uma figura que é basicamente ilustrada como um herói, enfim, mas o que o gênero épico pretende? Ele faz a gente sofrer, ele não faz a gente sofrer, ele faz a gente rir, o que ele faz? O gênero épico. Como é que a gente pode ler uma publicação e a gente perceber assim, essa aqui faz parte do gênero épico? Ele fala de grandes conquistas, né? Sempre enaltecendo. Oi? Fala de grandes conquistas, né? Sempre enaltecendo determinado assunto. Isso. Exatamente. O tom é sempre de exaltação. Mas tá? eu não entendi. Tem relação com o barroco? Oi? Mas eu não tinha entendido se tem relação com o barroco. Porque o barroco inicia com uma publicação do Bento Teixeira chamada Prosopopeia. E esse poema que ele faz é um poema épico, entende? Entendi. Mas nas pinturas em si não é uma coisa épica, né? Até porque ele fala de uma coisa bem mais pesada, né? Não. Nas pinturas em si, não. Mas no texto, quando a gente introduz o barroco no Brasil, a gente tem a introdução com poemas épicos. Tá? Beleza ou não? Entendi. Show. Então vamos lá, ó. Aí a gente estabelece o final do barroco no Brasil em 1768. Então, faça as contas aí.
1768 menos 1601. Olha o tempo que ficou o barroco agindo na literatura. Eu não sei como, gente, a galera não se jogava da janela, porque, assim, ficar aturando o barroco esse tempo todo é complicado. Então, o final do barroco é estabelecido com a fundação da Arcádia Ultramarina. Isso aqui a gente vai estudar no arcadismo, que é o próximo movimento. Essa Arcádia Ultramarina é uma sociedade literária criada na época em que se uniam os poetas, porque você sabe que a literatura nunca foi para qualquer um, sempre foi elitizada. E aí eles se uniram e construíram a Arcádia Ultramarina, que era uma associação literária, basicamente. A partir desse momento, a gente já começa com um outro movimento, que é o movimento arcádico, tá? É o arcadismo, que vem também com a publicação de Cláudio Manuel da Costa, tá? Que é um cara que vocês vão ouvir muito falar no arcadismo, um escritor muito importante, tá? Então, essas são as manifestações que vão fazer com que o barroco se encerre no Brasil, tá? Que não haja mais essa influência barroca aqui no Brasil. E aí a gente pode pensar no seguinte: quando a gente fala de linguagem barroca, que é muito, começa a ficar muito importante para você do ponto de vista das provas, tá? Porque as provas, elas perguntam muito sobre as linguagens utilizadas, ok? E as influências utilizadas que vão reverberar na maneira como o poeta escreve. Então, veja bem, dentro desse slide aqui, eu coloquei para você o seguinte: todo o rebuscamento que aflora na arte barroca é reflexo de um dilema que atormenta demais o homem do século XVII. Que dilema é esse? O dilema, ele é religioso, ok? Não se esqueça disso, isso é muito, muito, muito importante. Uma vez a prova da Souza Marques colocou um texto barroco e perguntou qual era o principal dilema vivido pelo homem barroco. E era justamente o conflito religioso como resposta. Então, preste atenção nisso para você não errar, tá? Nós temos aqui o conflito entre o terreno e o celestial, homem e Deus. Então, a perspectiva antropocêntrica, ela vai deixando de existir, e o teocentrismo também em crise. Então, antropo é homem em grego e theo é Deus. Então, aqui nós temos o homem como centro do mundo e Deus como centro do mundo. Essas perspectivas antagônicas são muito importantes no barroco. Essas perspectivas antitéticas, eu diria, tá? Pecado e perdão, você vai ver muito o homem barroco querendo pecar, mas também tendo medo de Deus, do que Deus faria com ele, tá? É aquele famoso morde-a-sopra, né? Ele faz alguma coisa, mas aí ele depois fica pensando, ou ele nem chega a fazer, ele vive sempre em crise. O homem barroco é um homem em crise, que ele quer pecar, mas ele tem medo de Deus, né? Ele teme a Deus. A vida material e a vida espiritual também é muito comum você perceber nas obras. O paganismo renascentista e a religiosidade medieval se confrontando, tá? Então, a gente tem que sempre olhar para o poema barroco como um poema que vai ser dúbio, que vai ter dualismo, que a gente vai perceber um homem querendo pecar, mas não pecando por medo de Deus. Um homem querendo ter bens materiais, mas pensando que ter muitos bens materiais afasta-o da lógica espiritual de simplicidade, tá? Então, a gente tem esse momento, que é um momento muito tenso, gente, é um momento absurdo, assim, você quer fazer uma coisa e não pode, entende? Então, é basicamente isso. A arte vai assumir uma tendência sensorial ligada ao mundo físico, ao mundo das percepções, que resulta num exagerado rebuscamento formal. Então, porque eu quero demonstrar para você tudo que eu estou sentindo, eu vou ser verborrágico, eu vou falar bastante,
eu vou apelar para as sensações, de modo que eu possa criar em você uma atmosfera de sentimento que eu estou tendo no momento barroco, tá? E as presenças são muito comuns das figuras de linguagem, um vocabulário rico, que os alunos chamam de vocabulário difícil, de uso de palavras difíceis, né? Jogos sonoros, detalhamento, valorização de ornamento, tudo isso vai ser usado para explorar essa tendência sensorial que existe no barroco. Eu, por meio de figura de linguagens, por meio de um vocabulário rico, por meio dos jogos sonoros, por meio de detalhamentos, eu vou conseguir mostrar para você o que eu estou sentindo. Entendido, gente? Fala aí comigo. Sim. Sim. Beleza. Então, nós temos aqui, depois de ter visto como a linguagem vai se manifestar, nós temos aqui a ideia principal das concepções barrocas. Então, nós temos aqui duas grandes influências, tá? As influências principais, na verdade, as influências que vocês têm de saber. Não existe questão de barroco que não traga pelo menos um desses conceitos, tá? Então, vou logo mandando a real para você. Isso é uma coisa que você tem que saber, que você tem que guardar, tá? E que vai fazer muito sentido quando a gente for analisar as obras. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas situações: o gongorismo e o quevedismo. Nós conhecemos o gongorismo como cultismo e nós conhecemos o quevedismo como conceptismo. Então, vamos trabalhar com a ideia de cultismo versus conceptismo, tá? Quando a gente fala cultismo, a primeira coisa que você lembra é algo culto, né? O cultismo, culte, o nosso radical. Então, a gente tem ali a ideia culta, né? Mas a ideia culta em que sentido? Então, vamos perceber o que, para esses poetas barrocos, era mais importante a partir dessa influência cultista. A poesia é a melhor forma de expressão. Não existe outra forma de expressão mais envolvente e mais assertiva do que a poesia. Então, a poesia, toda aquela estrutura de versos, a estrofe, né? Toda aquela estrutura vai ser a melhor forma de expressão para quem tem o cultismo como maior influência. A intenção moralizante por meio dos sentidos é o seguinte: você tenta moralizar, tenta atribuir um caráter pedagógico a partir do momento em que você usa as sensações para demonstrar o que você sente. Então, quando eu uso as sensações para demonstrar o que eu sinto, eu ensino a você sobre a minha dor, né? Por isso que é esse caráter pedagógico. O teor é descritivo, então a riqueza de detalhes vai ser presente. Existe uma valorização da forma de expressão. Esse estilo é opulento e suntuoso. O que é opulento e suntuoso? É pomposo, é com muito luxo, é com uma escolha lexical, né? Uma escolha de palavra perfeita para dentro de um contexto. É um vocabulário rico, tá? E aí, com isso, temos o rebuscamento vocabular, neologismos forçados, latinismos, figuras de sintaxe, hipérbatos e anacolutos, e figuras de palavra, metáfora, antítese e sinestesia. Normalmente, essas são as mais comuns quando a gente tem uma influência cultista. Então, qualquer questão que traga cultismo para você, você pode ficar ligado que ou vai aparecer uma inversão, né, que a gente chama de hipérbato, ou vai aparecer uma sinestesia, uma antítese, tá? Uma metáfora, então, nem se fala, o que mais tem é metáfora, tá? Então, essa ideia de cultismo tá ok para você? Poesia é o que mais vale, vou ensinar a minha dor a partir dela, vou me expressar bem, vou usar um vocabulário que seja descritivo, né? Vou descrever o máximo que eu puder,
e vou usar palavras rebuscadas. Está entendido isso para você? Era tipo parnasianismo, então, na forma de escrito? A gente pode fazer uma associação ao parnasianismo, mas ele não era tão exagerado quanto o parnasianismo, não, tá? Mas tem uma aproximação a partir do momento em que você usa palavras que são muito mais rebuscadas, tá? É uma outra época, né, Sara? É uma época completamente diferente, mas que tem influência, tem. A grande diferença do barroco para o parnasianismo é que o tom do barroco é muito sentimental, enquanto o parnasianismo não. O parnasianismo ele é mais focado na forma do que propriamente no conteúdo. Então, você pode, no parnasianismo, falar sobre uma janela, sobre um vaso, sobre uma caneta e não colocar sentimento nisso. O barroco bota sentimento. Ele bota sentimento e arte ao mesmo tempo. O parnasiano não. O parnasiano é só a arte mesmo, tá bom? Tá bom. Vamos seguir aí com o conceptismo. Quando a gente lê conceptismo, a gente lê e pensa logo na palavra conceito, tá? Então, enquanto um remete à questão culta, o outro remete a conceito. Então, vamos lá. É o oposto, basicamente, do cultismo, né? A gente tem a prosa como melhor forma de expressão, então não estamos falando mais de sonetinhos, de poeminhas. Estamos falando de um texto em prosa, um texto que tem um aproveitamento do início da linha até o final, tá? A intenção educativa se dá aqui por meio de uma construção de raciocínio. Então, fazendo uma analogia, só para que vocês entendam, o conceptismo seria uma dissertação do Enem, por exemplo, em que a gente organiza todo o nosso pensamento e encaminha para um raciocínio quem está lendo, tá? Enquanto o cultismo é aquela poesia do nosso livro de poesia, tá bom? O teor é argumentativo e conceitual. Nós temos aqui, óbvio que não vamos estudar hoje, né? Vamos estudar na próxima aula, mas nós temos aqui um escritor muito conhecido, que é o Padre Antônio Vieira, o maior representante, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é o cara dos sermões, né? Então tem essa ideia de sermão, é sempre uma ideia de briga, né? Do tipo assim, ai, fiz uma merda e aí a minha mãe me deu um sermão, me passou um sermão. Isso vem daí. Vem do Padre Antônio Vieira, que, por meio de um teor argumentativo, mostrava à população o que era bacana de se fazer ou não. Então, aqui tem um fundo pedagógico? Claro que tem. Só que o fundo pedagógico aqui não é por meio de sentido, é por meio de palavra mesmo, de construção de conceito, para poder mostrar a você que você está errado e não deve fazer alguma coisa que faça mal a toda a sociedade, tá? Essa valorização do conteúdo e das relações lógicas das ideias é porque quando você valoriza o conteúdo em si, você consegue focar nele, né? Então, a gente, quando está escrevendo uma redação do Enem, a gente está focado no conteúdo e na forma. Mas o conteúdo para a gente é muito importante, porque vai revelar a coerência. No conceptismo, a gente também tem isso, tá? O estilo é conciso e ordenado, é claro, tal como a nossa redação do Enem, a gente precisa ser conciso, falar o que se deve falar, sem muitas interpretações, sem muitas possibilidades semânticas de interpretação, tá? E há um aproveitamento das nuances semânticas. Então, o jogo de ideia é uma característica forte do conceptismo. E o jogo de palavras é uma concepção forte do cultismo. Então, enquanto um faz jogo de palavra, o outro faz jogo de ideia, tá? O conceptismo faz esse jogo de ideia. Então, a gente percebe uma relação das ideias construindo um sentido para nós, tá? Então, quando eu boto aqui para você aproveitamento das nuances semânticas, eu estou querendo dizer que, às vezes, com uma palavra, ele vai criar duplo sentido. E você vai ter que pegar essa ideia. Exige muito mais esperteza de você do que propriamente a poesia, tá?
Porque a poesia, ela está lá para que você leia e a interprete. O sermão, ele está lá para que você ouça, interprete e faça-o. Né? Então, é um esforço muito maior, tá? São feitas comparações para poder mostrar você, né? Então, o conceptismo, ele é muito... Eu acredito que ele seja uma opinião, né? Não é um fato. Eu acredito que ele seja muito mais interessante do ponto de vista de convencimento, porque você tem de organizar um pensamento, criar uma ideia e transpor essa ideia da maneira mais simples possível. Veja, não há... É claro que existe um rebuscamento por conta da época, óbvio, mas não é o mesmo rebuscamento do cultismo. O cultismo faz de propósito. Vou criar uma poesia de propósito, super, hiper, mega, ultra, com vocabulário rico, porque é assim que eu quero demonstrar o meu sentimento. Já o sermão, não. O sermão tem algo de riqueza vocabular? Óbvio que tem, pela época, mas não necessariamente revela toda a dificuldade que o cultismo revelava. Tá, gente? Então, a diferença entre esses, você saber quando que rola cultismo, quando que rola conceptismo, é importante. As questões estão aí para isso, tá? Nós temos aqui um poema, tá? Que chama Desenganos da Vida Humana Metaforicamente. E nós vamos ler, ok? E para a próxima aula, você vai refletir, você vai interpretar isso comigo. Nós vamos abrir a próxima aula a partir desse poema. Eu vou fazer uma leitura agora, tá? E aí aqui eu já coloquei para vocês algumas características técnicas, porém semânticas nós vamos construir na próxima aula, tá? Então vamos lá. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta, presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca, ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa, se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Aí você está do outro lado agora em pânico, né? Você vai virar muito provavelmente, ligar o seu microfone e falar assim, já não entendi porra nenhuma, não entendi nada. Então, por isso que eu vou deixar você maturar essa leitura. Você vai colocar, e na próxima aula, isso é um dever de casa, fora o dever de casa que eu vou passar, ok? Vocês vão ver as palavras que aqui vocês não conhecem, mas é real, é para fazer na real. Ah, você não sabe o que é airose? Então você vai botar um vocabulário ali, tá? Criem um vocabulário, na próxima aula a gente vai conversar sobre esse vocabulário, sobre as palavras que você não conhece e que você passou a conhecer com essa obra, e aí a gente discute o que tem de importante aqui, o que tem de característica, o que poderia ser questão numa prova ao nos utilizarmos de uma poesia como essa. Tá combinado, então? Sim. Beleza, então, qual é o dever de casa? O dever de casa é ler essa poesia, criar um vocabulário a respeito dela, ok? Ou seja, colocar as palavras que vocês não sabem o que é, tá? E fazer uma interpretação estrofe por estrofe. Então, o que é estrofe? É o bloco, é o conjunto de versos. Então, essa é a primeira estrofe, essa é a segunda estrofe, essa é a terceira estrofe, essa é a quarta estrofe. Cada linha do poema se chama verso. Essa constituição aqui que conhecemos, até botei aqui para você, ó, é um soneto regular, que é 4-4-3-3. 2.
quartetos e 2 tercetos. Vocês vão interpretar para mim cada uma das estrofes e na aula que vem eu começo com a interpretação de vocês e com o vocabulário. Beleza? Beleza. Então tá ótimo, meus amores. Um beijo enorme para vocês. E depois eu vou morrer de rir quando acabar essa gravação e eu visualizar a hora em que tudo caiu aqui, que eu não sei o que aconteceu. Mas vamos que vamos. Beijo, até a próxima. Já, depois tu tenta mandar aquela linha que eu pedi. Sim, sim. Você pode fazer um favor para mim? Manda agora para mim no WhatsApp, por favor. Tá. Você Tá? Manda fala? para mim, já a linha literária. Oi? Manda para mim, já a linha literária, que aí eu já sei. Tá. Tá? Beijo. Beijo.